Você já parou para pensar o que a lista de livros mais vendidos no Brasil representa? Se ela nos mostra algo a mais do que um mero dado? Bem-vindos a mais um vídeo. Essa ideia de vídeo aqui surgiu especialmente porque recentemente eu recebi aqui no YouTube e em outro vídeo um comentário falando sobre os livros para colorir e sugerindo que eu comentasse como temos vários adultos comprando muito mais livro para colorir do que livro de literatura mesmo, como que andam esses livros vendidos aqui no Brasil. E à primeira vista, eu pensei, mas vamos deixar as pessoas, né? Pelo menos elas estão saindo da internet e saindo de ficar assistindo meme o dia inteiro e rodando o feed, né? Pelo menos esses livros para colorir têm um outro significado, um outro hobby, e eu continuo realmente acreditando nisso. Mas o que me fez parar e ver essa lista, e especialmente gravar esse vídeo para vocês, considerar que eu tenho alguma coisa para comentar em relação a esse tema também, é que eu vi uma discussão no Twitter, no X, né, mas enfim, não deixa de ser Twitter no meu coração, falando sobre a diferença entre os livros mais vendidos hoje e os livros mais vendidos no passado. O que mudou efetivamente? E eu fui atrás dessas listas e vi de fato uma mudança muito significativa que eu acho que é bem relevante da gente comentar. Bom, eu tô aqui com a lista de mais vendidos da Publish News, que é um site que compila essas informações editoriais, informações de livros, de editoras. E aqui temos a lista de mais vendidos de abril de 2025, ou seja, do mês passado. Os três primeiros livros são aqueles Bobbie Goods, que são esses livros de pintar, né? O terceiro é um devocional, depois temos 2 livros de autoajuda, mais um livro de pintar. Aqui tem Em Nome do Povo, do Bruno Perini, e eu já queria abrir aqui um adendo, porque nós temos aqui um livro de finança, mas é de uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo na internet e que eu vejo que, além de ter integridade, porque estava até essa semana comentando sobre CPI de bets, né, enfim, e sobre essas questões que também são morais, eu vejo que o Bruno Perini, além de falar de finanças, ele sempre traz a cultura para as conversas, para os stories, e enfim. Ele fala muito sobre a história de Roma, ele está sempre ali colocando algum livro que ele está lendo, então eu acho que vale aqui esse adendo a um influenciador que eu considero responsável aqui na internet, que é algo tão difícil de encontrar. Seguindo aqui na lista, a gente tem o livro da Suzanne Collins, que é autora de Jogos Vorazes, mais um devocional, mais um livro espiritual, mais um livro de pintura. O Verity, da Colleen Hoover, tem mais uns 4 livros de pintar aqui, nessa lista de 20 livros mais vendidos. Outro livro aqui de autoajuda e 2 livros de ficção hypados. Para mim, qual que é a principal questão aqui? Nós temos 4 livros de ficção nessa lista de 20. 4 livros de ficção, sendo, então, um da Suzanne Collins, que veio de Jogos Vorazes, um da Colleen Hoover, outro que é A Empregada, que é um livro hypado do TikTok, e por último, Melhor que nos Filmes, que é o livro YA. Ok, temos essa informação aqui. Agora eu peguei a lista mais antiga aqui dos livros mais vendidos que tem na Publish News, que é de setembro de 2010. Não faz tanto tempo assim, se a gente pensar numa pesquisa, coisa do tipo, né? Não é o suficiente para a gente ter uma estatística. Mas eu queria trazer aqui esse comparativo dessas duas listas para a gente perceber uma coisa que para mim é um dos pontos principais aqui dessa questão. A gente começa com o livro História, 1822, depois Ágape, do Padre Marcel Rossi, mais um livro espiritual, Comer, Rezar e Amar, que é um livro de autoajuda. E depois a gente tem Nicholas Sparks, A Cabana, Rick Riordan, mais um livro do Nicholas Sparks. Tem mais uma autoajuda aqui perdida, tem Chico Xavier, outro livro de história, Fallen, O Ladrão de Raios, Rick Riordan também, né? A Batalha do Apocalipse. Depois tem alguns guias aqui de jogos, Club Penguin, eu nem sei o que é isso, mas enfim. Outro livro do Rick Riordan e depois mais alguns de autoajuda. Nessa lista aqui de 2010, nós temos 8 livros de ficção, o dobro do que a gente tem na lista do mês passado. Isso foi o que mais me saltou aos olhos e algo que eu observo nas listas anteriores também. Lá para a década de 90, por exemplo, a gente tinha bastante Paulo Coelho, tinha Sidney Sheldon, tinha Zíbia Gasparetto, até Agatha Christie um pouquinho. Enfim, a gente sempre teve best-seller nessas listas. É o conceito de best-seller, né? Um livro muito vendido. É essa literatura mais de banca, de revista, literatura mais comercial mesmo.
e a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto. Mas o que mais me chocou foi ver como nós estamos matando a ficção. Nós estamos lendo muito menos ficção. Nós estamos lendo muito menos, ponto, né? A gente tem aqui no canal um vídeo comentando uma pesquisa do ano passado que mostra que o brasileiro lê cada vez menos. E é meio assustador, assim, observar que a pesquisa considera até trecho de livro. Não é nem você ler um livro inteiro, é você pegou um livro na mão, abriu e leu um parágrafo. Isso não existe mais no Brasil. Mas pior do que isso é o fato de que a gente não lê mais histórias. Nós não lemos ficção. Então, para mim, isso é um símbolo ainda maior do que está acontecendo com a nossa cultura e como nós estamos atrofiando a nossa imaginação. Porque, para mim, e eu já comentei aqui algumas vezes com vocês também, o grande ponto da ficção é empatia, é saber se posicionar, é saber como lidar com as questões da nossa vida, porque a literatura muitas vezes mostra pra gente como lidar com as coisas ou como não lidar também. Eu tenho um vídeo recente aqui em que eu trago as grandes questões da literatura para minha vida, o que eu acho que a literatura traz na minha vida. E tudo que tá lá, para mim, são coisas muito importantes e que eu acho que todo mundo deveria tentar ter na própria vida, né? E quando eu vejo essas listas e essas estatísticas, eu vejo que cada vez menos as pessoas se preocupam com isso. Às vezes, até a pessoa lê um pouco finança, autoajuda, lê um ou outro desses romances hypados, mas, majoritariamente, nós estamos jogando a ficção de lado, nós estamos matando a leitura de ficção. E isso, para mim, é um sinal de que a gente não consegue mais imaginar, a gente não consegue mais criar uma história na nossa cabeça, a gente não consegue mais contar uma história para alguém de forma articulada. Vocês já pararam para prestar atenção nisso, assim? Que nós estamos o tempo todo criando histórias, né? Quando a gente conta uma coisa para outra pessoa, enfim. Eu até postei um reel recente falando sobre isso. E quando nós não temos imaginário, quando nós não temos leitura, quando nós não temos vocabulário, nós não sabemos contar histórias. Esse, para mim, é um grande sintoma da morte da ficção na nossa sociedade hoje. E aí sim, mais uma vez, eu vou bater na tecla de que quem está lendo ficção, que são pouquíssimas pessoas, majoritariamente está lendo livros que são extremamente comerciais e que trazem sempre a mesma coisa, sempre o mesmo enredo. E sempre que eu falo sobre isso, vem alguém e diz, nossa, mas você critica muito esses best-sellers, você critica muito livros que podem ser a entrada de alguém para esse mundo da ficção, para esse mundo dos clássicos, para livros mais profundos. E eu concordo plenamente com isso. Tanto é que sempre que eu trago esse assunto aqui, eu falo para vocês que eu comecei lendo best-seller. Eu comecei lendo Crepúsculo, Ladrão de Raios, Harry Potter, Meg Cabot, enfim, eu sempre digo isso para vocês. Mas vejam que lá em 2010, que eu já era adolescente, nem era mais uma criança, né, mas enfim, lá tinha esse tipo de livro na lista. Hoje nem isso existe mais. Hoje só tem livro para colorir ou livro de autoajuda. A ficção tá morrendo. E essas ficções que aparecem aqui, A Empregada ou Colin Hoover, não são livros de criança, de pré-adolescente. Não são livros para pessoas que estão entrando nesse mundo da ficção agora. São livros que as pessoas leem com seus 30, 40 anos e continuam lendo só aquilo e não saem daquilo. Então essa, sim, é uma preocupação válida, porque não adianta você achar que vai construir um super imaginário e vai construir histórias melhores na sua vida lendo apenas esse tipo de livro, porque você vai aprender uma fórmula que é repetida em vários livros e pode até mudar o personagem, mudar uma coisa ou outra, mas você sempre tem a mesma coisa. E eu queria entrar em outro tópico puxando esse assunto, por isso que eu acho tão relevante da gente falar desses best-sellers, porque recentemente eu vi alguns criadores de conteúdo literário, especialmente aqui no YouTube, e pessoas que estão há muito tempo aqui, pessoas que cresceram aqui, tem canais enormes, etc., que estão entrando em crise, porque acham que não tem mais nada para falar aqui. E é justamente porque essas pessoas estão apenas lendo literatura comercial. A partir do momento que você lê só esse tipo de livro, você só tem uma coisa para falar. Porque são sempre as mesmas histórias, são sempre as mesmas fórmulas, são sempre as mesmas coisas. E eu nem tô dizendo que a literatura clássica, elevada, vai trazer uma super revolução na sua vida, porque, na verdade, quando a gente estuda sobre literatura, investiga a literatura, nós descobrimos que, basicamente, a literatura é uma eterna repetição de coisas. E eu tô lendo um livro que fala muito sobre isso, que é esse aqui, A Imaginação
Educada, do Northrop Frye, e sim, é uma repetição. Só que, claro, sempre procurando a verdade universal, sempre procurando trazer alguma coisa que engrandeça a vida. E eu recentemente resenhei para vocês aqui A Cultura Importa, do Roger Scruton, que é um livro que traz muito disso, que traz muito da importância dessa elevação, da busca pela beleza, da busca pela cultura, da busca por aquilo que hoje é até de forma pejorativa chamado de alta cultura, cultura elevada, enfim, né? E sempre que eu vejo essas crises desses grandes youtubers que não tem mais o que falar, porque realmente não tem mais o que falar, porque eles só leem as mesmas coisas e os mesmos livros, eu penso como seria fácil chegar aqui para vocês e fazer um monte de resenha de Colin Hoover, fazer um monte de resenha de livro hypado que sempre diz a mesma coisa, e ganhar um monte de seguidor, ganhar um monte de inscrito, receber um monte de parceria com a editora. Vocês não fazem ideia de como é difícil fazer parceria com a editora quando você não tem rabo preso com ninguém. Então, assim, seria muito mais fácil. Seria mais fácil também chegar aqui e falar que 1984 é um livro sobre mídia, esquecer totalmente que é uma crítica a um governo totalitário, trazer essas distopias como se fosse algo que está criticando a grande mídia de direita, que não é sobre isso. Seria muito mais fácil. Mas o que eu estaria trazendo de engrandecimento para a vida de vocês? Que diferença eu faria aqui se eu fosse só mais uma pessoa comentando a mesma coisa que os outros? Então, é uma preocupação que eu tenho, que eu acho que é muito válida, e que hoje eu vejo nesses grandes youtubers que são famosinhos e que falavam sempre sobre os mesmos livros, que eles estão entrando nessa crise de não ter mais o que engrandecer na vida de ninguém. Então, quando eu chego nesse tipo de assunto e nesse tipo de discussão, eu sempre quero puxar vocês e puxar também uma provocação para que vocês pensem. Vocês se posicionam? Vocês chamam mais pessoas para ler livros? Vocês estão contando boas histórias? Vocês estão compartilhando o que vocês estão lendo? Porque é só com esse tipo de trabalho de formiguinha que a gente pode mudar alguma coisa e que a gente pode, talvez, olhar daqui a alguns anos para essas listas e ver alguma ficção lá, alguma boa história contada nesse tipo de lista. É uma preocupação muito grande que eu tenho e que eu acho que nós, a minoria, que muitos vão chamar de elite cultural, porque ainda se preocupa minimamente com o que consome, é só falando sobre isso e divulgando isso que nós vamos conseguir atrair um pouco mais as outras pessoas. A gente precisa criar essa provocação. E isso é uma coisa que também, para mim, é muito importante em A Cultura Importa, do Roger Scruton, porque lá ele fala, né, sobre essa esperança que a gente tem sempre que uma pessoa considerada comum, uma pessoa que não tem contato nenhum com a alta cultura, passa por uma rua arborizada e bonita, vê uma pintura, ouve uma música com uma melodia mais bem estruturada, sempre que essas pessoas sentem algo melhor dentro de si por estar em contato com a nossa cultura, a gente pode ter alguma esperança de que nós possamos reverter esse quadro atual. Então, eu acho que é sempre importante a gente trazer esse fio de esperança, até porque, né, sem esperança, o que a gente vai fazer aqui? Ficar falando pro nada, falando pro vazio? Mas é um ponto que eu queria muito chamar a atenção de vocês. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos falar sobre esses livros, falar sobre essas histórias, criticar também aquilo que é ruim, porque eu acho que não adianta ficar aqui e só falar que, por meio desses livros vocês podem entrar na literatura, eu entrei por meio desses livros, então não vou criticá-los. A gente tem que criticar, esse também é um papel nosso aqui. Por isso que eu sempre vou bater nessa tecla quando a gente conversa sobre literatura e sobre a diferença entre bons livros e maus livros. Um último ponto, só para trazer aqui, que muitas vezes eu recebo vários comentários do tipo, especialmente quando eu falei sobre o preço do livro, eu recebi um monte de comentário, nossa, mas tem gente comprando livro a rodo, você mesmo tem aí uma estante cheia de livros, tem uma galera comprando um monte de best-seller, esse mercado sim está movimentado. E mais uma vez, você vive numa bolha, que, como eu disse naquele vídeo sobre a pesquisa, o brasileiro não lê, o brasileiro não compra livro nenhum. Então, é muito necessário que a gente fale sobre isso, divulgue isso e tente puxar mais pessoas para esse engrandecimento cultural e engrandecimento da alma, que é a leitura de boa ficção, a leitura de bons livros. Eu sempre vou bater nessa tecla, sempre vou trazer essa provocação e, mais uma vez, é com esse objetivo que eu fiz esse vídeo aqui. O que você está fazendo que pode mudar
essa realidade. E eu sempre venho aqui tentar mudar, ainda que seja minimamente, essa realidade também, que é algo que me preocupa bastante. Bom, eu acho que esse assunto é muito importante, então eu preciso pedir que você compartilhe esse vídeo, dê o hype aí se tá pelo celular, curta, enfim. É só trazendo esse tipo de debate, falando mais sobre isso, que a gente pode mudar um pouquinho essa realidade. Então fica aqui esse convite também para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, para comentar, deixar sua opinião, falar o que você acha que a gente pode fazer para mudar, ou, enfim, criticar alguma coisa que você acha que está errado aqui também no meu discurso, desde que seja com respeito. Espero que tenham gostado, então, dessa discussão que eu trouxe hoje, e até o próximo vídeo.